Olá, sua maravilhosa, boa tarde, boa noite, bom dia. Nós estamos aqui ao vivo, eu não sei que horário você está me assistindo. Hoje a gente vai falar sobre as tendências da decoração holística em 2024. O que é a decoração holística? Como você vai poder aplicar nos teus projetos? Como você vai engajar os teus clientes nesse projeto diferenciado? O que você pode oferecer para ele de diferencial em 2024, para além de você se destacar na tua profissão de designer de interiores ou arquiteta de interiores, você também poder transformar vidas através dos ambientes. Então, se você quer conhecer sobre essas tendências, você precisa ficar comigo aqui hoje, porque essa live vai ser uma live maravilhosa. Eu vou pontuar aqui 6 aspectos muito importantes, mas o último realmente é o que traz a verdadeira transformação, a mais profunda para o teu cliente aí nos teus projetos, tá? Se você está chegando agora aqui, eu estou aqui aguardando as minhas alunas chegarem. Enquanto isso eu vou me apresentando para você. Minha mãe já chegou, como sempre a primeira, né, mãe? Boa noite. Deixa eu mudar aqui a internet. Acho que agora melhorou, né? A internet. Bom, então, como eu estava me apresentando, eu sou arquiteta, eu sou decoradora holística. E aqui nesse perfil, tanto aqui no Instagram como no meu canal do YouTube, Elaine Alberico, eu te ensino a conexão. Vocês estão me ouvindo bem? Flávia é maravilhosa, decoradora holística. Meu pai também já entrou, olha que maravilhoso. Persília já tá aí também. Então, uma decoração holística, ela não trata só da estética, dos itens do design de interiores, os elementos da composição, ela é mais profunda. Por quê? Porque nós entendemos o ambiente de aspectos não só físicos, mas aspectos mentais, emocionais e também energéticos. Tá? Então, toda essa transformação do ambiente gera uma evolução para as pessoas que participam daquele ambiente. E não necessariamente uma casa. Pode ser um ambiente de trabalho, um home office, uma loja, uma área comercial, um ambiente corporativo como escritório. Enfim, qualquer espaço onde pessoas usufruem, elas são impactadas por aquele local, negativamente ou positivamente. Então, por isso nós estamos aqui, para transformar esses espaços em gatilhos positivos, para que a pessoa evolua, tá? Então, vamos lá, vamos entender do que vai acontecer em 2024. Nós temos uma crescente muito grande que se acentuou aí pós-pandemia, das pessoas não conseguirem ficar em casa ou curtirem ficar em casa. Coisas que elas não tinham percebido. Então, o índice só tem aumentado das pessoas que querem curtir mais o lar, com a família, em estados de harmonia, de alegria, ficar mais em casa, mas em ambientes aconchegantes, com conforto, bonitos e tudo mais, né? A primeira tendência é natureza integrada. A primeira tendência da decoração holística nos espaços é a natureza integrada. O que seria isso, Elaine? Quando a gente fala em natureza, a gente sempre pensa, a primeira coisa, em planta. Ah, isso eu já sei, Elaine. Colocar planta no ambiente sempre traz um vigor, uma energia e tudo mais. Mas eu tô falando aqui de uma forma mais profunda. A natureza não é só planta. Tudo que vem do Criador pode estar dentro da nossa casa e impactar a nossa vida. O que é isso? Plantas, sim. Animais de estimação. Os 5 elementos da natureza, que são madeira, metal, fogo, água, terra e também o ar, a iluminação natural, a luz solar, a chuva, o vento. Todos esses aspectos naturais, eles precisam estar integrados dentro do ambiente. Porque a grande verdade é que nós nascemos num ambiente externo, né? Se a gente for pensar lá desde o homem das cavernas, né? Onde ele morava? Na natureza.
Ele só ia se abrigar na caverna no final do dia ou para se alimentar. Então, todos esses aspectos unidos dentro dos ambientes onde a gente vive, eles podem trazer realmente uma transformação muito poderosa para a vida dos nossos clientes. E tudo isso a gente pode se aplicar a nós também. Ai, que coisa linda, ai, que maravilhosa, todo mundo chegando, a Soninha maravilhosa, que bom que você tá curtindo, Marcinha, minha cunhada, meu irmão, família tá aí, meu irmão tá aí também, Cris, Edith, suas maravilhosas. É isso aí, bora lá entender então da Decora. Então, claro, óbvio que aqui eu tô falando para decorador aplicando nos projetos, mas que a gente também tem que aplicar na nossa casa. Então, como que a gente vai aplicar tudo isso, esses elementos todos, Elaine, que você tá falando? Vamos dar um exemplo. Móveis. Móveis, sempre a gente vai prezar pelo equilíbrio. Móveis, mas o meu cliente ele gosta muito de móvel de metal. Ok, metal é um elemento da natureza, né? Quando a gente fala em todos os aspectos dos cristais, das pedras, das rochas, que vem tudo ali dentro da terra, vem imerso no centro da terra. Como a gente vai levar isso para o projeto? Através dos móveis. Então, posso ter móvel de metal? Posso. Mas o ideal é que a gente especifique também o equilíbrio, móveis de madeira. A terra, como que a gente vai colocar a terra dentro de um projeto? A gente pode especificar elementos, objetos de decoração, por exemplo, de argila, que é feito de terra. A gente pode ter vasos feitos de barro. A gente pode ter filtros feitos de cerâmica. A gente pode ter o próprio vaso preenchido com terra, então uma planta plantada na terra e não na água. Se for a ideia de levar o elemento terra. Agora, o elemento madeira pode estar nos móveis. O elemento madeira, ele também é o elemento das plantas, principalmente as plantas que têm tronco. Então, a gente tem as plantinhas como o ficus, né? O ficus, ele tem aquele tronco onde você vê a madeira. Os pequenos galinhos, né? Como você ter lá um vasinho de alecrim, um vasinho de arruda, a gente vê já aqueles galinhos de madeira segurando as folhas. Isso é o elemento madeira dentro do projeto, tá? Então falamos aí, ó, da madeira, falamos da terra. A água, como que a gente vai levar a água para os projetos? A água, quando a gente pensa em água, fala, poxa, mas eu vou colocar fonte. Eu já tive cliente que odiava fonte. Eu tentei colocar fonte de água no projeto e ela não quis. Ora, o que eu posso fazer com a água? Eu posso criar vasos, arranjos florais com água. Então eu posso ter lá um vaso na casa do meu cliente, encher de água e colocar flores, por exemplo. É claro que se eu colocar flor, a durabilidade é muito menor, mas eu posso colocar plantas que se adaptam, enraizam dentro da água. É o caso, por exemplo, do lírio da paz. O lírio da paz você pode colocar na água, né? E tantos outros, bambu da sorte, você pode colocar na água. Aliás, a maioria dos meus projetos, no hall de entrada, eu gosto de colocar um vaso de vidro com água e bambu da sorte. Ali eu tenho presente o elemento água. Então, falamos do elemento madeira, falamos do elemento terra, falamos do elemento água e o fogo. O fogo, ele pode estar presente em arranjos com velas, porém, não adianta nada você colocar velas de objetos de decoração e o cliente não acender, porque aí você não tem o gatilho, a energia do fogo ali naquele local, né? Então, a vela é para ser usada. Eu vou ficar com dó da vela. Gente, se o cliente for ficar com dó, nem coloca. Por quê? Porque a dó, ela é um gatilho de escassez. Porque você não vai ter dó de acender uma vela com medo dela acabar. E com medo dela acabar e você talvez não conseguir comprar mais uma. Então, isso é um gatilho de escassez. Então, se é para ter vela e não acender, melhor não ter. Tá bom? Mas a gente também tem o elemento fogo em outros elementos da decoração. Como lareira. Sim, a lareira é um elemento fogo dentro do ambiente.
Também não adianta ter lareira dentro de um projeto e essa lareira não ser usada. Então, pelo menos aí de tempos em tempos, eu sei que a gente tem as estações do ano e no calor é impossível você, né, acender uma lareira, mas que pelo menos 2, 3 vezes a cada semestre, a cada 3 meses, né, você orientar o teu cliente a acender, a usar aquele utensílio. Mas também temos as lareiras ecológicas, que não usam lenha, que são mais fáceis de usar, que são aquelas lareiras elétricas, a lareira com álcool orgânico, biodegradável, né? Então essas lareiras também ativam o elemento fogo dentro do ambiente. A gente também tem o próprio fogão. O fogão do nosso cliente, ele precisa ser um fogão em bom estado. Então a gente precisa orientar o nosso cliente a usar também o fogão, usar todas as bocas do fogão para ativar o elemento fogo no local. Ah, mas por que a gente precisa ativar esses elementos no local? Para que a energia da natureza esteja em equilíbrio dentro do ambiente também. Isso traz uma potência energética muito positiva. E a gente também tem o elemento metal para colocar ainda nesse primeiro item de tendência, que é a natureza integrada. Como que a gente utiliza o elemento metal dentro de um projeto? Claro, a gente pode utilizar nos objetos, nos móveis, né? Mas os cristais também fazem parte desse elemento metal. O ouro, a prata, as rochas, as pedras. Então existem N possibilidades. Eu particularmente, eu gosto muito de usar os cristais. Então como eu faço? Às vezes o cliente ele não quer ter cristal espalhado pela casa. Ah, não gosto, meu filho vai mexer, vai jogar, né? As pessoas que vão limpar vão tirar do lugar. Aí você pode colocar objetos feitos de cristal. No ano de 2023, teve muita moda daquela mesinha lateral, era uma mesinha bem pequenininha de apoio que você colocava na sala de estar e que o tampo dela era uma ágata. Eu coloquei muito nos meus stories, né? Tanto dos meus clientes como das lojas que eu frequentei, que tinham lá. Então tinha lá o pezinho de metal e o tampo de pedra. O metal, olha só que interessante, ele não é só o cristal, ele também é a rocha. Então você especificar uma pedra na pia da cozinha, isso também é elemento metal. Tem algumas rochas que tem mais metal ainda. O exemplo é o branco Itaúnas, que é aquele granito claro, ele é um bege bem clarinho, que normalmente é utilizado quando o cliente quer uma pedra mais clara, que dependendo do lote desse granito, ele tem pequenos metais, cobres, que até enferruja o material, teoricamente, né? Ele enferruja. A qualidade daquela pedra é uma pedra que tem muito metal. E normalmente a gente descarta, a gente não quer na casa do cliente, o cliente não aceita aquela pedra. Mas é natural, não deixa de ser natural, não é um defeito. Né? É um lote que tem mais metal dentro daquela pedra. Aquela rocha faz parte do elemento metal. Os mármores, a mesma coisa. Então, às vezes você quer especificar um tampo de banheiro. Aí você fica em dúvida, tá muito em alta o porcelanato. O porcelanato, por exemplo, ele é do elemento terra, porque ele vem o quê? De uma mistura de argila e outros componentes. Então você pode selecionar esse equilíbrio, tá vendo? A mesma coisa no piso. Às vezes a gente fica tão vinculado a pequenas dicas que a gente vê na internet, a gente não se aprofunda. Mas o mármore também é do elemento cristal. Do elemento metal, desculpa. E você pode utilizar os lustres de cristal. Então, olha o equilíbrio que você pode ir tendo sem necessariamente ter que colocar uma pedra em algum local.
solto, né, na casa ou no projeto. Às vezes é um ambiente corporativo e o cliente ele não quer, não coloca cristal aqui porque vão achar que aqui é um espaço místico. Às vezes pode acontecer isso por desconhecimento. Então cabe ao profissional da decoração holística explicar que aquilo é um elemento da natureza e nada tem a ver com religião, mas se mesmo assim o cliente não quiser, você tem todas essas outras opções. Agora, aqui a gente falou então dos 5 elementos da natureza, mas a gente também tem que orientar o nosso cliente e privilegiar um projeto que tenha incidência o quê? Da luz natural. E não colocar só aquelas cortinas blackouts, aquelas cortinas que eliminam toda a iluminação do local. Porque eu tenho cliente que antes de fazer um projeto de decoração holística não abria a casa. Às vezes ficava o dia inteiro com cortina fechada. Gente, tamanha a importância do sol entrar dentro da casa. Tamanha a importância das pessoas receberem os raios solares na pele dela, para transformar em saúde, em vitamina D. Eu tenho estudado, eu estou passando aí por uma reeducação alimentar, então eu tenho estudado muito sobre nutrição funcional e tudo mais. Gente, os aspectos da vitamina D, que nem é uma vitamina, é um hormônio, não vou saber explicar porque eu não sou médica, mas assim, do que eu tenho lido, o quanto transforma a nossa saúde. E a gente, através dos projetos, um projeto errado, você pode evitar que o cliente transforme a vitamina D de uma forma muito natural, que é tomando sol. Pelo menos aí 10 a 15 minutos por dia. As crianças a mesma coisa. Às vezes você projeta um quarto infantil e coloca um bandô lá, uma cortina extremamente blackout, uma persiana fechada, muito que às vezes até dificulta o manuseio da criança, e aquilo fica fechado, a criança não toma sol. As nossas crianças já têm uma infância diferente da nossa, dos pais. Eu brincava na rua, tomava sol a tarde inteira depois que eu chegava em casa. Né? Brincava, fazia lição, chegava da escola, fazia lição, ia pra rua, brincava a tarde inteira tomando sol. Meu filho não, meu filho mal vê a cara do sol. Ainda que até o ano passado ele estudava à tarde. Então de manhã até quase a hora da escola ele estava em casa, dormindo ou fazendo as atividades de escola. Depois dentro da escola, sair da escola já à noite, quando tomava sol. Tanto que ele está com deficiência de vitamina D e está tomando suplementação com orientação do pediatra. Então, olha a importância do nosso projeto. Olha a importância da decoração holística. Só ainda nesse primeiro item, natureza integrada. Vou passar para vocês 6. O último, creio, o mais intrigante e, na minha opinião, mais importante. Vamos lá. Segundo item de tendência em 2024 para decoração holística, decoração com significado. Gente, é só você entrar na internet, no Google e colocar lá tendências, vai ter uma listinha de coisa brega e outra listinha de coisa chique. Ou então tem aquela coisa assim, decoração de gente rica, decoração de gente pobre, decoração de gente sem noção de tendências, decoração de pessoas antenadas, não é? E às vezes o nosso cliente ele fica extremamente frustrado, porque ele cai nessas diquinhas rasas e ele se desconecta dele mesmo para seguir a manada. O que é a manada? O bonito é tal cor, né? A gente já tem aí a cor tendência da Pantone de 2024, que é mais ou menos um salmão, que é um rosinha meio alaranjado, né? A Pantone, que dita dentro do design de interiores, uma das maiores empresas que estuda, né? Tem todo um estudo, um conhecimento para eles gerarem a cor do ano. Então ela tá aí na linha de frente para ditar a cor tendência dentro do design convencional. E já saiu a do ano que vem, que é esse tom. Só que aí você pode olhar para aquela cor, o teu cliente, e mostrar para o teu cliente, falar, olha, essa é a tendência de 2024,
e o teu cliente odiar aquela cor. Só que às vezes ele fica constrangido de falar para você que ele não gostou. De falar, ai, não curto essa cor. Na verdade, a cor que eu curto não tem nada a ver com essa. A maioria dos clientes, eles ficam constrangidos de mostrar a opinião deles. Porque eles, na cabeça deles, eles contratam uma profissional e essa profissional está muito além, tem muito mais conhecimento para trazer para casa dele o melhor. E ele engole seco aquele descontentamento do que você indicou para ele. Às vezes você está até meio empolgada em falar, olha a cor, vamos colocar aqui na sala, vai ficar lindo, é tendência de não sei da onde, de Milão, né? Tem isso também. E nada contra isso, tá, gente? Eu não sou contra essas empresas que ditam as tendências. Muito pelo contrário, eu acho que elas estão ali na linha de frente para dar um norte, uma direção para o que a sociedade está falando. A gente tira muitos aspectos e aprende muito com tudo isso. Porém, as pessoas são únicas. As pessoas, elas têm culturas diferentes. Elas têm crenças diferentes. Elas têm necessidades diferentes. Elas têm gostos pessoais diferentes. E isso precisa ser respeitado num projeto de decoração holística. Eu, por muito tempo, eu não gostava de azul. Depois que meu filho nasceu, que eu comecei a gostar mais de azul. Porque aí eu ia comprar roupa para ele, e olha só como é essa questão de tendência. Você vai comprar roupa de bebê na época, quando ele nasceu, ou era azul, azul claro, azul bebê, azul escuro, azul não sei das quantas, ou era branco ou era bege. Não tinha outra cor. Eu queria comprar uma blusa laranja, alguma coisa colorida, amarela, não tinha. Raras eram as marcas que inovavam. E o meu gosto não era pro azul. E eu acabei começando a gostar de azul por conta disso, que só tinha azul para comprar. Então, respeite o teu cliente, deixe ele participar do projeto, trazendo também as referências internas dele, porque é isso que vai dar significado para o projeto. É isso que vai trazer pertencimento. E não é só na cor. O significado da decoração holística dentro do projeto está em tudo. Teve uns stories que eu coloquei lá, as coisas bregas dentro aqui da minha casa. E foi muito divertido, porque muita gente falou assim, caramba, Elaine, isso eu também tenho em casa. E eu não falo pra ninguém. Porque isso daí é anos 70, anos 80, né? Meu filho que fala, mas isso daí é muito anos 80. Mas são coisas que eu adoro e que me fazem feliz quando eu olho. E que talvez para o outro seja muito ruim, seja feio, seja brega, seja desnecessário. Então a gente precisa, em primeiro lugar, aplicar um briefing, que é um programa de necessidades específicos para cada pessoa, para cada cliente. Ali é um briefing específico da decoração holística, porque ali a gente pergunta para o cliente até como era a casa onde ele viveu. Porque as referências de infância dele estão muito marcadas nas crenças, nas virtudes, nos valores que ele tem. E que são diferentes do teu e que são diferentes do outro cliente. Então, o que ele viveu na infância de positivo é muito valoroso. E você ditar aquilo como, não, isso daí não vai colocar no projeto, porque isso aí não combina. Isso é completa, isso sim é brega. Isso sim é desnecessário. Por quê? Porque as coisas são só coisas. Ela só é além quando você coloca o teu significado pelas tuas lentes. Então você, enquanto profissional, vê algo pelas tuas lentes. E as tuas lentes estão diretamente ligadas às tuas crenças, aos teus valores, à tua história, que é completamente diferente das lentes do cliente. Eu enxergo o azul de certa forma. Você pode enxergar o azul de outra forma. Só que o azul é só o azul. Isso é muito importante. É como se fosse um óculos.
Sem o óculos, eu enxergo de uma forma. Com o óculos, eu enxergo de outra. Agora, graus diferentes as pessoas têm para enxergar de formas diferentes. Então, a sensibilidade de uma decoradora holística, ela precisa estar em respeitar o significado das coisas que vai se colocar num projeto. Objetos de memória, cores com significado emocional, peças, móveis que às vezes precisam ser restaurados e às vezes a decoradora fala, não, isso aí vamos descartar. E eu tô falando isso com propriedade, tá, gente? Porque antes de eu ter esse conhecimento, que eu era uma decoradora convencional, eu já passei muito por isso. De eu olhar uma coisa e falar, meu Deus, o cliente quer colocar isso. Não, eu não vou colocar isso no projeto. Isso vai ficar muito feio. Eu lembro uma cliente minha que ela foi fazer um projeto, ela queria, na verdade eu fiz 3 projetos para ela. Eu fiz primeiro a casa, depois eu fiz o consultório e depois eu fiz o apartamento da praia. Quando chegou no apartamento da praia, ela falou para mim, Elaine, eu quero colocar o jogo de jantar da minha avó. Mesa e as cadeiras. 8 cadeiras. Era um apartamento maravilhoso, enorme, lá no Guarujá, enfim. E aí eu lembro que eu olhei assim a foto, eu falei, nossa, meu Deus. Era muito antigo, era, sabe, totalmente deteriorado. E aí ela começou a me contar um pouco daquela história da vida, de quanto ela passou de infância naquele conjunto de jantar. E eu fiquei comovida. De verdade, eu comecei a entender que era além de colocar ali uma mesa com cadeiras. Ela ia colocar a história da infância dela, positiva, ali. Dentro de um local de lazer, de um apartamento de férias, de festas, enfim. E ali, mesmo ainda sem ter me tornado decoradora holística, eu arranjei um propósito para aquele conjunto. Eu pedi para reformar, então a gente trocou a cor, ali era de cerejeira, porque na época da avó dela a cerejeira era muito em alta, né? E a gente trocou e a gente pintou de branco, a gente levou para reformar, a gente trocou todo o estofado, o tecido, e ficou assim um outro móvel. E a gente levou para o apartamento da praia. Agora imagina o significado toda vez que ela vai criar ali um espaço de jantar para a família, dela lembrar e a felicidade e a alegria que aquilo promove. Então, sim, decoração com significado é o nosso segundo item de tendência para 2024. Bora para o terceiro item. Terceiro item, jardins. Jardins. Plantas. Como sempre. Sim. A consciência vegetal, ela age em todos os aspectos do ambiente. Físico, mental, emocional e também energético. Físico, na beleza. A beleza da planta, ela não está só na cor da folha. Ela pode ser uma flor, uma planta que dê flor. Ela pode ser uma planta que dê frutos. Ela pode ser uma planta que troca as folhas dela nas diversas estações do ano. Então a beleza da planta, vamos começar ainda só no físico, ela está em se tornar diferente durante 365 dias do ano. Ó, a Zelaine falando, amo! Maravilhosa, Zelaine, beijo, saudade. 365 dias no ano, você tem algo dentro de um ambiente que se transforma, que muda. Olha que interessante. Diferente de um sofá. Quando você coloca um sofá na casa de um cliente, ele vai ficar lá estático, teoricamente, né? Durante 1, 2, 3, 4, 5 anos. A planta não. Fisicamente, ela vai dar uma beleza diferente a cada dia do ano. Tem dia que ela vai estar sem flor, tem dia que ela vai estar com flor, tem dia que ela vai estar exalando um aroma, tem dia que ela vai estar mais na dela, fechadinha, tem dia que ela vai estar sem folha, tem dia que ela vai estar com novos brotos. E isso vai encantar o teu cliente.
Mesmo aquele cliente mais duro, mais rígido, que fala, não, eu não gosto de planta, ele vai se encantar. Planta é vida, ó a Zelaine falando. Planta é vida. Às vezes é um vasinho pequeno de manjericão que você especificou lá na janela, no peitoril da janela da cozinha do teu cliente, que assim que o teu cliente, o manjericão, ele faz muito isso, né? Quando você rega ele, quando você joga um pouco de água, automaticamente ele retribui, ele te presenteia com o aroma do manjericão, muito peculiar, né, da hortaliça. Ainda falando do manjericão, ele dá uma florzinha muito delicada. Então, quando você coloca uma planta na casa do teu cliente, você está trabalhando com as emoções do teu cliente. Olha que poderoso isso. Isso na parte física. E aí transforma o mental e o emocional. Por quê? Porque toda vez que o teu cliente para observar o que está acontecendo na planta, ou que ele para mexer na planta, para cuidar da planta, ele entra em estado de presença. Ele traz para a vida dele o estado do presente. E é no presente que ele muda a realidade dele. Aqui a gente já está falando em física quântica. Você não precisa nem entender disso agora, tá? Você nem precisa. Ó, Persília falando, né? As maravilhosas. Ó, boa noite, Tânia, sua linda. Dizendo que o esposo dela curte plantas dentro da casa. Ó, Suzete dizendo, consegui outro mini lírio sinaleiro, mas agora, conforme a visita, eu o tiro da sala. Olha só o que a Su falou. Ela tira da sala. Por quê? Porque a gente falou do estado físico, mental, emocional, mas tem um energético, que é o que a Su falou agora. Ela tira do local. Por quê? Principalmente o lírio da paz. A consciência, planta, tudo tem consciência, tá, gente? Tudo tem consciência. Que é uma fração de Deus dentro de cada coisa. E a consciência vegetal, a evolução dela está em nos ajudar. E se for preciso, ela doa toda a vitalidade dela para nós. Toda. Por isso que planta morre quando tem energia ruim dentro do espaço. Ela simplesmente fala, opa, se ela consegue transmutar, ela sente, mas ela reage. Agora, quando a energia está muito forte, ela doa tudo e morre. Ó, sim, conforme a energia da visita, ela desmaia. O lírio realmente é isso. Desmaia. Ele fica assim, ó. Quem viu já o lírio da paz, né? Quem tem lírio da paz aí? Sabe muito bem que ele equilibra a energia. Porque o que acontece? Dentro de um espaço, vamos entender o espaço. O espaço, ele tem microconsciências que formam uma consciência maior. Porque tudo é energia. Se a gente for falar em física quântica, tudo é feito de átomo que vibra. Vibra em determinadas frequências de Hertz, que é a unidade de medida de energia, que algumas coisas são imperceptíveis ao nosso olhar, que é uma máquina. O nosso corpo é uma máquina limitada. Então tem coisa que a gente não enxerga. Isso é fato. E aí essas microconsciências que estão em todas as coisas do ambiente, inclusive nos móveis, formam uma consciência maior com um nível de energia. Então, se ali tem muita coisa negativa, muita coisa ruim, essa energia dessa consciência, ela tá baixa. E aí, quando entra uma pessoa que também tem uma energia baixa, isso potencializa. Por isso que a gente fala em ambiente doente e ambiente saudável. Ao contrário, que se é um ambiente que tem uma energia super alta, super positiva, se entra uma pessoa negativa, no caso a Su falou aí a visita, às vezes entra uma visita que tá tristonha, às vezes nem é por mal, né? A pessoa tá muito triste, tá depressiva, ela entrou naquele ambiente, ela faz uma troca energética com o local. E aí, se ali tem planta, a planta tenta segurar essa energia. Imagina que a energia da planta está aqui em cima e da visita que entrou no ambiente está aqui embaixo.
A planta vai resgatar essa energia e equaliza para criar um equilíbrio. Só que às vezes essa pessoa ela tá tão carregada que essa energia da planta afunda e a planta morre. Ó, a Tânia dizendo, eu tenho 2 lírios da paz, não são muito grandes, quero comprar mais. O lírio é maravilhoso, ó. Mas não é só o lírio, tá? A gente precisa entender de outras plantas também. Aliás, todas as plantas, elas têm uma consciência vegetal que fazem essa troca no ambiente. Então, vocês viram quanto ela age em todos os âmbitos, né? Físico, mental, emocional e vibracional. Mas nós temos, por exemplo, a peperômia, que é essa aqui, olha, que tá aqui atrás. A peperômia, ela filtra o ar. Ela deixa o ar mais agradável, mais puro. Porque nós vivemos em ambientes com ar tóxico. Dentro do ambiente, normalmente, é mais tóxico do que lá fora. Olha que interessante. Por quê? Porque dentro desse ambiente, se não é um profissional que orienta a limpeza natural daquele ambiente, as pessoas ali, elas vão manter a manutenção com produto tóxico. Sabe aqueles produtos que vai comprar lá no mercado, cheio de que você olha o rótulo, você nem sabe o que está escrito ali? Então, fica uma energia condensada ali, um ar poluído. Então, fecha, né? Aí fecha a janela, limpa aquele local com produto tóxico, aquilo fica no ar. Aquelas moléculas, aquelas partículas tóxicas. E aí, ó, as plantas filtram o ar. Ó, meu pai tá dizendo aqui, ó, eu tenho o lírio da paz também. Muita gente tem o lírio da paz. Eu não tenho o lírio da paz aqui em casa por conta da toxicidade para os animais, tá, gente? Principalmente gato, pelo amor de Deus. Quem tem gato não pode ter o lírio da paz, porque eles podem morrer em poucas horas, tá? Não é nem prejudicial, ele, né, morre mesmo. Ó, a Tânia dizendo, todas são lindas e excelentes para nossa vida. Então, a gente tem a peperômia, que faz uma troca de ar. A gente tem a ráfia, que também é uma planta que faz que filtra o ar. A gente tem a zamioculca, né? A gente tem as orquídeas, que elas também embelezam demais o ar e elas trazem o arquétipo da nobreza. Então, normalmente, quando a gente olha aquelas casas na novela, não é? Aqueles cenários maravilhosos, sempre tem uma orquídea ou um arranjo de orquídea. Porque ela traz esse arquétipo da beleza, da riqueza, do luxo. Então, olha, né? Como a gente pode especificar jardins? Ó, a Márcia tem o lírio, a minha cunhada, lírio e a zamioculca. A Zami é maravilhosa, né? A Zami. Ah, essa eu tenho. A zamioculca, ela é tão poderosa na energia, principalmente na entrada da casa, gente. Ela é tão forte, mas ela é tão forte que quando a energia tá tão densa, sabe o que acontece? Ela solta partículas de água na folha. Então, se você olhar, em algum momento, entrou alguma pessoa na casa e a zamioculca começa a ficar úmida na folha, ela tá fazendo troca energética com o ambiente, tá? Lírio sim, tá, Tânia? Muito perigoso, extremamente tóxico, principalmente para gato. Eu já passei por isso, eu tive que correr com a minha gata e ela já estava com as toxinas dentro do organismo, assim, corri tipo uma hora até eu chegar ao veterinário e já teve que fazer lavagem, ela ficou internada 24 horas, tá? É bem triste. Ó, meu pai dizendo, tem a árvore da felicidade, a Zelane falando costela de Adão, são maravilhosas. A árvore da felicidade, ela é um arquétipo de harmonia para a família, então a gente pode colocar ela na área da felicidade, na área da família da casa. E isso é muito poderoso, tá? Qual que é a área da família na casa? Existem, né? Você pode pensar que é a área da convivência, então pode ser na sala, pode ser no espaço gourmet, na churrasqueira, pode ser na varanda. Normalmente, a árvore da felicidade, ela pode estar onde a família fica reunida. Num ambiente corporativo, no escritório, pode ser na sala de espera, no hall de entrada, tá?
Então, existem várias especificações. Sempre lembrando, gente, quando a gente fala em colocar jardim como tendência, a gente não pode matar a planta, né? A gente tem que saber minimamente se a planta gosta de sol ou de sombra e quanto ela gosta de umidade. Ah, eu não sei, Elaine, eu sou arquiteta, eu sou designer de interiores, eu não sou paisagista. Então, contrate um paisagista, então contrate um bom jardineiro para te orientar, tá bom? Ou um bom livro, uma boa bibliografia também é importante, ok? Pra gente também não especificar uma planta que vai morrer. E também respeitar o tempo do cliente. Não adianta você colocar lá uma planta que precisa de muita rega e o cliente não para em casa. É óbvio que vai morrer, tá? Agora, quando a gente fala em jardim também, gente, uma coisa muito legal pra gente incentivar o nosso cliente é ele executar arranjos florais holísticos, mandalas de plantas holísticas. Aliás, eu tô para fazer a minha mandala de plantas e frutas da virada do ano, de prosperidade. Vamos ver se der para eu filmar, eu coloco lá no YouTube, senão eu vou colocar nos stories, tá? Então acompanha os stories aí até a virada do ano, que eu já comprei a minha romã, dando um spoiler aí, a minha romã já tá aqui em casa, ela vai participar da minha mandala. Então, orientar o teu cliente, as minhas alunas dentro do meu método Home in Hertz, elas aprendem a fazer essas mandalas de plantas holísticas e arranjos com energia, não só para elas orientarem os clientes, mas elas também podem vender para os clientes. E isso é muito poderoso. Por quê? Porque pode agregar valor também no trabalho delas. Ó, todo mundo falando, eu quero. Vamos ver, entre quinta e sexta, vamos ver se eu faço, tá, gente? Mas eu aviso vocês lá no grupo de alunas, que eu vou fazer para vocês irem lá olhar nos stories, tá? E se der, eu filme e coloco no YouTube. De qualquer forma, eu mostro. Vocês vão ver, é só me acompanhar aí até a virada do ano, tá bom? Aliás, vai ter um presente para vocês aqui no final da live, para quem estiver aqui comigo até o final, que eu vou disponibilizar aqui para vocês também, tá bom? Vamos lá, quarto item de tendência para 2024. O primeiro, natureza integrada. O segundo, decoração com significado. Terceiro, jardins. Já vai ticando aí na tua casa e nos teus projetos. Quarto, espaços multifuncionais. Espaços multissensoriais. O que seria isso? Que nome grande é esse, Elaine? Multifuncionais é que tenha várias funções. As pessoas... eu vou fazer para vocês. Fiquem tranquilos, que eu vou fazer um arranjo bem bonito aí para vocês. Multifuncionais, as pessoas, gente, as pessoas não estão querendo, né? Os nossos clientes não querem ter mais aquela casa enorme, com aquele monte de espaço que, né, que cada espaço tem a sua função. E claro que se ele tem uma casa grande, é óbvio que cada espaço vai ter uma função. Agora, se você consegue agregar algumas funções dentro de um mesmo espaço, isso viabiliza a união da família. Vou dar um exemplo. Imagina que numa varanda, você não vai só fazer uma varanda, tem lá varanda de apartamento. A gente pega muito apartamento para fazer projeto, né? Tem lá a varanda do apartamento. Poxa, varanda, essa é a primeira coisa que você tem que vai pensar como uma designer convencional, é colocar vaso de planta, né? Colocar lá um objeto de decoração, alguma coisa na parede. Agora, e se essa varanda puder se tornar um espaço de convivência? E se essa varanda também puder se tornar um espaço de meditação, de yoga, de exercício físico, de contemplação? Então, você dar funções além daquela estipulada por aquele ambiente torna um espaço muito mais atrativo para que as pessoas usem mais, para não virar aquele ambiente fantasma. Você vai lá na casa do cliente, tem aquele quartinho fechado que ninguém usa. Isso é ambiente com energia parada, estagnada, vira uma energia densa, travada, e isso bloqueia alguma área da vida do teu cliente. Então, dê várias funções, claro, dentro da necessidade do cliente. Você não vai fazer um espaço de yoga numa varanda se o teu cliente odeia yoga. Não faz sentido, né?
Então, claro que a gente vai observar isso. Mas além de ser um espaço multifuncional, que ele seja um espaço sensorial. É aqui que entra a decoração holística mais profundamente. A gente tem que pensar que tudo que a gente observa à nossa volta cria um impacto nos nossos hábitos. E isso a gente vai, claro, espelhar para o nosso cliente, tá? Eu vou falar para a gente entender melhor. Tudo que a gente, com os nossos 5 sentidos, observa, toca, cheira, sente, ouve, tudo, os nossos sentidos à nossa volta, isso vai para o nosso subconsciente, nos traz um bloco, uma sequência de pensamento. Então, a gente tem um pensamento com aquilo que a gente vê, por exemplo. Aquilo gera uma emoção. E essa emoção gera um comportamento. E esse conjunto de comportamentos traduz a nossa realidade, molda a nossa vida. Então, de novo, o ambiente, até segundo a programação neurolinguística, PNL, dita na pirâmide dela, postei isso lá no meu feed para você entender melhor, a base da pirâmide, a parte de baixo que influencia o nosso desenvolvimento humano é o ambiente. E como a gente traz isso para dentro? Do que a gente olha, sente, degusta, ouve e toca. 5 sentidos. Tudo isso entra para o nosso subconsciente, gerando pensamentos. Então, eu penso a respeito disso. Quando eu penso, isso me gera uma sensação, uma emoção. E automaticamente eu me comporto de determinada forma. Então, vou dar um exemplo. Muito comum. Imagina um ambiente desorganizado. Uma bagunça. Sabe o quartinho da bagunça? Não, Elaine, toda casa tem um quartinho da bagunça. Não deveria. Pode até ter, mas não deveria. Imagina que tem ali desorganização, isso é um fato. Tá ali o quartinho da bagunça. Toda vez que você entra naquele quartinho da bagunça, você pode achar que não está acontecendo nada com você. Porém, está. Porque você está olhando aquela bagunça. E ninguém fica confortável dentro de um ambiente bagunçado. Ou fica? Não, né? Quem aí tem quartinho da bagunça? Escreve aí pra mim. Quero saber se você tem coragem de assumir pra mim agora que você tem o quartinho da bagunça. Vai lá, entrou, olhou. Automaticamente você pensou: ai, que bagunça. Preciso arrumar. Preciso arrumar um tempo para arrumar. Ou você foi procurar alguma coisa lá que você tinha que usar, e aí você pensou também: poxa, se isso estivesse arrumado, organizado, não ia demorar tanto tempo para eu achar. Será que eu vou achar essa coisa aqui dentro dessa bagunça toda? Você pensou. Aí, o que aconteceu? Você sentiu algo. O que você sentiu? Uma angústia. Né? Um ambiente bagunçado, sujo, dá uma repulsa, não dá? Qual é o comportamento? Você não quer ficar ali. E aí você se desloca. Você não vai pegar um livro para ler. Você não vai pegar um escaldapés gostoso para fazer no teu pé. Num caos, no quartinho da bagunça. Você não quer ficar lá. Porque você se sente mal. Apesar de você não ter a proatividade de ir lá arrumar. Isso a gente está falando da gente, nem é do cliente. Então, o que aconteceu? Aquilo reflete, o externo é sempre um reflexo do interno. Aquilo vai bagunçar a tua cabeça. Aquilo vai diminuir o teu tempo no dia. Porque o tempo que você vai para buscar algo num local organizado, que está ali na prateleira, é muito menor do que num local da bagunça. Porque você vai ficar um tempão ali procurando as coisas. Então, isso gera um impacto de um caos mental também. Você já sai de lá toda, né? Toda desorganizada também.
Então, quando você cria um espaço ao contrário, né? Aí a gente falou de um espaço ruim. Agora, imagina se fosse um aspecto positivo. Aquilo vai influenciar a vida da pessoa positivamente. Ó, a Maite dizendo, eu tenho um closet que é uma bagunça organizada. Olha só. Só que aí, não é só o que a gente está vendo nos 5 sentidos. Tem o 6º sentido que está sendo influenciado. Porque a bagunça, ela tem uma energia de estagnação. Ela tem uma energia parada, travada. Imagina um quarto lotado de coisa, não cabe nada. Então vamos falar aqui do exemplo da Maite, o closet da Maite. Imagina que o closet da Maite tá cheio de roupa. Depois você confirma pra gente, hein, Maite? Se é isso mesmo, mas tá cheio de roupa. Roupa, se tá desorganizado, talvez ela nem saiba tudo que tem lá. Pode ter roupa que ela não usa mais. Pode ter roupa que ela não curte, que não serve. Pode ter roupa para arrumar. Quando a gente tem um acúmulo de coisas, principalmente coisas que a gente não tem mais serventia, não tem mais lugar para entrar coisas novas. Ó, a Maite dizendo verdade. A Tânia dizendo, eu tenho bem pequeno do lado de fora. Sempre procuro estar organizando e tirando o que não vou precisar. Só que aí, então, tem essa parte energética. Que não entra energia nova, coisas novas na vida, numa coisa que tá cheia. Imagina que eu tenho aqui a minha xícara. Se isso aqui tá cheio de café e eu jogo mais café fresquinho, imagina que aqui tem um café parado, frio, velho, só que ele tá até a boca. Aí eu quero café quentinho, café fresquinho. Eu vou virar a chaleira aqui. O que vai acontecer? Não vai entrar na minha xícara. Vai transbordar e não vai chegar até mim. Ó, Zelaine, eu organizei meu guarda-roupa hoje. Ô, Glória. Mas é verdade. Então, se o cliente ele quer uma vida nova, se ele quer um emprego novo, um relacionamento novo, e tá lá um caos instalado na casa dele, pode ter certeza que não vai acontecer. Por conta da bagunça. Isso é um ambiente sensorial. Se a gente for pensar, todos os ambientes são sensoriais. Só que tem o que te traz aspectos positivos e o que te traz aspectos negativos. Às vezes, as pessoas estão ali dentro daquele ambiente extremamente ansiosas, extremamente depressivas, às vezes tem insônia, exatamente porque aquele ambiente está trazendo sensações negativas para ela. E de uma forma inconsciente, ela leva para dentro dela e tem os aspectos, os sintomas daquilo. Porque tudo isso é sintoma, não é causa. A causa está lá dentro da pessoa. Porque tudo que está no externo é reflexo do interno. E se a gente for avaliar minuciosamente dentro da decoração holística, em que área está aquela bagunça da casa e relacionar a área da vida da pessoa, está diretamente ligada. Porque o que está fora está dentro, o que está dentro está fora. Sempre é um reflexo. Então, trabalhar como quarto item de tendência de decoração holística, espaços sensoriais que tragam gatilhos positivos para a vida da pessoa é de extrema importância, tá? Então, o que é um ambiente sensorial positivo? Com todos os aspectos anteriores que a gente falou, que a pessoa olhe e ela sinta bem-estar, que ela toque e ela sinta aconchego, que ela ouça e seja um som da natureza, por exemplo, que traga um pertencimento,
que os 5 sentidos do teu cliente esteja sendo amparados pela própria decoração. Então, que ela olhe a beleza, porque beleza é um arquétipo de transformação. Ah, mas então tem que ser rica, o meu cliente tem que ser rico para colocar só coisa luxuosa para ter... Não, beleza para você, de novo, é diferente do cliente. Ele pode ver beleza num quadro que o filho dele pintou no Dia das Mães, por exemplo. Isso é beleza para o teu cliente. Os olhos estão sendo alimentados de forma positiva. O aroma, como você pode... O olfato, através do aroma, você pode trabalhar com o quê? A aromaterapia nos ambientes. É uma disciplina, é um workshop que eu tenho dentro da minha formação de decoração holística. As minhas formandas são capacitadas a colocar a aromaterapia dentro dos ambientes. E eu vou dar um exemplo. O cliente que tem insônia, se você especifica lavanda, por exemplo, no quarto, no lençol, ou você indica para ele um aromatizador de ambiente que tenha insônia, você apoia o tratamento dele para que ele tenha um sono reparador. Né? O paladar, você incentivar, por exemplo, o cliente ter fruteiras com frutas, né? Recipientes, objetos de decoração com frutas na cozinha, que traz abundância e que também incentiva uma alimentação saudável. O tato, através dos tecidos confortáveis. O piso agradável para que ele possa andar descalço. Andar descalço traz aterramento, dissipa a energia do estresse no chão. A gente precisa saber disso. A audição, o que o cliente escuta. Então eu tenho que colocar uma fonte, por exemplo. Não, de novo, tem cliente que não gosta de barulho de água. Mas você pode colocar uma planta com uma folhagem perto da janela. Toda vez que bater um vento, aquela folhagem vai fazer um barulho característico da natureza. Isso indiretamente também traz bem-estar para a pessoa. Tá? Então existem N possibilidades. Agora, deixa eu pegar aqui um livro maravilhoso que eu adoro, que eu vou falar agora sobre ele. Eu quero abrir aqui numa página para vocês. Quinto item de tendência da decoração holística em 2024. Cores que curam. Cores que curam. A cor tem uma energia de cura. A gente vê isso na cromoterapia. E eu indico muito para as minhas alunas esse livro, indico para vocês também. Cromoterapia, o segredo das cores, do Val Capelli, meu grande mestre, né? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Uma cor na casa. Olha que interessante. Ele já fala que existe cores que curam para quarto de criança, quarto de adolescente, quarto de adulto solteiro, quarto de casal, quarto de idoso. Olha que interessante. Cores na empresa. Então, olha aqui, olha que interessante, né? Quando a gente vê essas dicas rasas, às vezes, né, na internet, falando que alguma cor é ruim, é prejudicial para o ambiente. Gente, tudo que é da natureza, tudo que veio do Criador, não pode ser ruim. A gente precisa questionar essas dicas rasas. O nome do livro é Cromoterapia, o segredo das cores, do Val Capelli. Tá, Maitê? A gente precisa questionar. E as pessoas falam muito do cinza, por exemplo, né? E aqui, olha o que ele fala do cinza. Para o quarto do idoso. Porque aqui a gente tá falando de energia, tá? Tons de bege, creme e cinza sugerem firmeza e segurança. Geralmente proporcionam sensações de bem-estar ao idoso. Olha que interessante. A suavidade do branco sugere sutileza, tomando-se apropriado para o quarto dessas pessoas. Olha que interessante, né? E às vezes a gente vê muito falando mal do cinza, não é? Aqui, olha, deixa eu ver aqui mais uma cor. O laranja para cozinha, né?
O laranja, ele promove estimulação, ó, das glândulas salivares, aguçando o paladar. Então, ele contribui para aumentar o apetite. Ah, então eu preciso colocar o laranja na cozinha? Depende. Eu, por exemplo, que sou em reeducação alimentar, eu não colocaria o laranja para mim. Aliás, eu nem tenho laranja na minha cozinha. Por quê? Porque tudo que eu não quero é aumentar o meu apetite. Vocês entenderam como a decoração holística ela é muito particular dentro da necessidade de cada pessoa? Tá? Agora, vamos para a nossa última tendência dessa live. A gente poderia ficar aqui a noite inteira, né? Mas que, na minha opinião, é a mais importante. Mas antes da gente falar dessa última tendência de 2024 para decoração holística, eu quero te convidar a entrar no nosso grupo de alunas gratuito. É um grupo que eu alimento sempre com os links das lives gratuitas, dos nossos eventos de decoração holística. Então lá é uma grande comunidade que eu disponibilizo muito material. Inclusive, essa semana eu vou estar lá mandando um presente para vocês de Ano Novo, que é uma técnica de meditação guiada para trabalhar o interior, né? Porque a decoração holística ela trabalha não só o externo, mas o interno. Então eu te convido a entrar nesse grupo, é um grupo silencioso do WhatsApp, um grupo específico que só eu e a minha equipe entra em contato, não é um grupo aberto de bom dia, boa tarde, boa noite, não, é só para receber material e também os links das aulas dos eventos gratuitos. Agora em janeiro eu vou abrir mais um grupo, um evento gratuito, é um evento normalmente de uma semana, onde a gente tem muito material disponível gratuito e ao final eu abro mais uma turma da minha formação profissional de decoração holística no meu método Home Hertz, tá? Então, se isso te interessa e você quer primeiro participar pelo gratuito e depois entrar para a nossa formação, você precisa já estar dentro desse grupo do WhatsApp. Então, não só para entrar no grupo do WhatsApp, mas também para você receber o mapa mental dessa aula, onde eu vou disponibilizar os 6 itens de tendências de decoração holística gratuitamente para você, você precisa digitar casa aqui nos comentários, pode ser aqui ao vivo ou depois quando eu encerrar essa live, ou também nos stories, digita casa e você vai receber no teu direct o link, não só para você entrar dentro desse grupo do WhatsApp, mas também para você receber um mapa mental gratuitamente dessa aula com as 6 tendências para você imprimir e já aplicar aí nos teus projetos. Ó, a Persília já escreveu casa, a Zelane também, isso mesmo, tá? Vocês já devem estar recebendo lá no direct de vocês as orientações. Mas ainda fica aqui comigo pra gente falar da 6ª tendência. E extremamente importante. Casa, tá, Eunice? Casa. C-A-S-A, isso mesmo. Vocês já vão recebendo lá no direct, tá? A nossa 6ª tendência é você aplicar a harmonização energética do espaço. Aqui a gente já está falando em um outro nível de decoração, que é aquilo que a gente não enxerga, mas que interfere na nossa vida 99%. Então vamos entender sobre expansão de consciência aqui rapidamente. Tudo que a gente vê ao nosso redor influencia e impacta na nossa vida 1%. 99% que a gente não vê, que é a energia do espaço, impacta na nossa vida 99%. Olha que diferença. Porque tudo é energia e tudo vibra. Então, se eu tenho dentro de um ambiente uma peça que eu comprei, uma peça antiga que eu comprei, um relicário ou é uma peça de família e eu coloco dentro de um ambiente como decoração, eu estou carregando para que dentro daquele ambiente todas as memórias de todas as gerações.
Ah, mas isso era da minha tia e minha tia era maravilhosa. Não importa. Em algum momento, naquele ambiente onde aquele objeto estava, alguém chorou, alguém discutiu, alguém brigou, alguém teve dores, alguém sofreu abusos infinitos, alguém se descontrolou, alguém teve um problema de saúde muito grave. E toda aquela energia ficou impregnada durante décadas e às vezes séculos naquele objeto. Quando você leva isso para dentro de um ambiente, você leva toda essa bagagem e aquilo começa a interferir. Às vezes você nem percebe, mas às vezes você colocou alguma coisa dentro de um ambiente e do nada você ficou triste. Aquilo está interagindo, está reverberando no local e fazendo uma troca energética, tá? Às vezes o teu cliente, ele se mudou para aquele ambiente, para aquela casa, uma casa que já foi de outras pessoas. As paredes, né, os antigos que falavam, né, as paredes têm memórias, as paredes têm ouvidos, e é exatamente isso. Tudo fica impregnado nas paredes, tudo fica impregnado nos objetos, nas peças de decoração, no piso, no teto. Tudo isso cria memórias, cria energia. Tudo que a gente fala dentro de um ambiente cria como se fossem formas, né? Vamos dizer assim, formas, pensamentos que flutuam e grudam nas paredes. Por isso que quando a gente muda, vai para um ambiente novo, ou, né, aluga uma casa nova, a gente tem que fazer uma limpeza energética ali naquele local. Porque senão, o que acontece? É como se fossem teias energéticas. As pessoas que moraram ali anteriormente deixaram parte dela, da memória dela, naquele local. E você entra com as tuas, ou o teu cliente entra com as tuas. E aí existe uma troca energética e isso fica conectado. Então você está se conectando com a memória, com o que aconteceu da vida das outras pessoas, e as pessoas estão se conectando com a tua. E o teu cliente também. Então é de extrema importância que se faça uma desconexão energética, uma limpeza energética. Tanto nos espaços que o teu cliente começou a morar, quanto nos ambientes que o teu cliente deixou de morar. Porque quando você sai de um ambiente, você também precisa levar com você as tuas memórias e retirar do local. Tá? Então tudo está reverberando dentro daquele... Comprou um móvel novo? O móvel também tem energia, tem memória. Ah, mas é um apartamento novo, não importa. Tudo que aconteceu na construção também está energeticamente dentro daquele local. E quando a gente trabalha a decoração holística, a gente cria um circuito energético positivo para que aquela egrégora fique o quê? Impulsionando a vida daquelas pessoas para cima. Quando isso não existe, quando você olha o espaço só de uma forma física, aquele espaço pode estar doente e sugando a energia daquelas pessoas. Às vezes teu cliente fala, poxa, a decoração tá tão bacana aqui nesse espaço, tá tão bonita, eu gostei, né? Fala para você, profissional, tudo tão novo, tá? Mas eu não tô me conectando ainda com esse espaço. Poxa, sei lá, eu chego aqui, eu me sinto mal, me dá dor de cabeça, me dá abrição de boca, às vezes eu fico largada no sofá sem energia. É coisas que o teu cliente não está vendo, mas ele está sentindo. É a parte energética. E quando a gente coloca pontualmente, estrategicamente, energias positivas naquele local, a gente faz com que o quê? O teu cliente, mesmo que ele esteja num processo de tristeza, doença emocional, física, mental, o ambiente impulsiona ele para cima, porque aquela energia está maior que a dele. A energia do ambiente dele está maior que a dele. Então a gente entender sobre limpeza energética, sobre o potencial energético das coisas que a gente está projetando
e como colocar isso especificamente nas áreas da vida da pessoa para impulsionar a evolução é de extrema importância. E isso é uma tendência muito grande na decoração em 2024. Porque as pessoas estão estudando mais sobre isso. As pessoas estão entendendo mais sobre energia, sobre física quântica. Por quê? Porque isso está começando a ser escancarado para a população. As pessoas estão entendendo que tem algo além do que o que a gente toca e do que a gente vê. Experimentos, estudos científicos, artigos, né, de grandes estudiosos, grandes cientistas. Só você jogar no Google, lá no Google científico, você vai ver a rodo, de monte. Então as pessoas, elas estão buscando por isso. E elas estão entendendo que isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com misticismo. E que não necessariamente a gente precisa sair colocando símbolos pela casa, pelos ambientes, para a gente ter um circuito energético positivo. A gente tem as consciências vegetais, a gente tem as consciências cristalinas, não é? Trabalhando a nosso favor, e a gente pode estudar isso e aprender e colocar isso como tendência dentro da decoração. Bom, falamos. Primeiro item de tendência, natureza integrada. Segundo, decoração com significado. Terceiro, jardins. Quarto, espaços multifuncionais e multissensoriais. 5, cores que curam. E 6, harmonização energética. Claro que tem várias outras tendências, mas na minha opinião, essas, e no meu olhar, essas são as maiores tendências da decoração no holística em 2024. Então, já digita a casa nos comentários aqui ou na live que vai ficar gravada, ou nos stories, para você pegar o seu mapa mental de presente. O mapa tá lindo, tá uma graça. Você imprime ele ou coloca ele aí no teu computador, para você já começar a ticar todos esses itens que eu falei agora e começar a aplicar para você se tornar uma profissional diferenciada no mercado. Vai ficar no ar sim, Tânia. Ah, muito bacana, isso mesmo. Já compartilha, ó, a Tânia dizendo que a filha dela já vai assistir também. Isso, Tânia, porque isso não tem a ver com acreditar. Isso já está escancarado cientificamente aos nossos olhos. Aliás, no Brasil, eu vejo o Brasil um pouco atrasado nesse sentido, porque a decoração holística ela é muito forte nos países que têm os maiores índices de felicidade. E esses maiores índices estão relacionados a como eles aplicam a decoração holística onde eles moram e onde eles trabalham, né? Como a Suécia, como a Dinamarca, como os Estados Unidos, tá? Então, é científico isso, tá? Então, já compartilha também essa live para atingir mais pessoas, tá? E lá também, quando você digitar a casa, você vai receber o link para você participar do grupo do WhatsApp para o nosso evento, que vai ser agora em janeiro, o nosso evento gratuito, e depois do evento que eu vou abrir as vagas para mais uma turma da minha formação profissional em decoração holística Home in Hertz, tá bom? Gratidão para você que esteve comigo aqui ao vivo, gratidão para você que está assistindo depois, ela vai ficar gravada, na sequência aqui ela já vai estar disponibilizada para você, tá bom? Te espero, até a próxima, gratidão, gratidão. Beijo, até mais.